E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda, eu sou Miranda e no vídeo de hoje falaremos sobre Garota Exemplar, filme de 2014 dirigido por David Fincher. O filme é baseado no best-seller de Gillian Flynn e aqui nós conversaremos um pouco sobre a direção, os roteiros, os personagens, os temas principais que o filme aborda e muito mais. Vamos conversar um pouco sobre Garota Exemplar, que é um filme, um thriller psicológico bem interessante, e conversar um pouco sobre ele. Antes de começar a nossa análise, vamos falar um pouco sobre a direção do David Fincher, né? O David Fincher, ele é um diretor conhecido pelo seu estilo visual distinto e uma direção bem precisa. Nesse filme ele utiliza uma paleta de cores sombria e bem fria. Ele cria uma atmosfera tensa e misteriosa em que o filme permeia durante todo o filme. Se você compara ele com outros filmes do David Fincher, como Seven, Clube da Luta, que inclusive tem análise aqui no canal, a gente consegue ver que o toque característico do David Fincher de criar ambientes envolventes e perturbadores ainda está lá. A cinematografia aqui nesse filme ela é impecável, ela é muito boa, com ângulos de câmera que aumentam a sensação de claustrofobia e também de paranoia. E o David Fincher ele é um mestre em criar uma tensão palpável que mantém o espectador constantemente envolvido na trama, e nesse filme não é diferente, ele consegue fazer isso muito bem. Você está sempre ali, o que vai acontecer mais pra frente, o que vai acontecer no filme, sabe? Ele tá sempre ali. O uso de planos longos e a atenção aos detalhes visuais, eles são notáveis, algo bem característico da carreira do Fincher. O Fincher ele não tem medo de deixar a câmera sobre uma cena, ele permite que a atenção se acumule naturalmente. Essa técnica ela é especialmente eficaz em momentos cruciais, onde a emoção no filme e a incerteza dos personagens ela se torna palpáveis. Além disso, a escolha da trilha sonora e dos efeitos sonoros complementa perfeitamente a atmosfera que o filme tem. E adiciona mais camadas de suspense no filme, e é muito importante para fazer todo o filme funcionar e a dinâmica do filme funcionar. O roteiro aqui do filme, ele é adaptado pela própria escritora, a própria autora do livro, que é a Gillian Flynn. E é um dos pontos, na minha opinião, um dos pontos altos do filme. A estrutura narrativa do filme ela é excelente. Ela utiliza flashbacks e a perspectiva dupla, tanto do Nick quanto da Amy, para construir o suspense. Na história, nós acompanhamos Nick Dunn, que se torna o principal suspeito do desaparecimento da sua esposa, a Amy Dunn. Os plot twists que tem no filme, eles são executados de uma forma bem brilhante, de muito interessante, que mantém o telespectador constantemente na ponta da cadeira. Flynn, ela faz um ótimo trabalho ao adaptar o seu próprio livro. Ela garante que a essência da história seja a mesma, ela seja mantida, mas ela faz alguns ajustes para a transição para a tela grande, porque são mídias diferentes, então você tem que trabalhar de formas diferentes. A narrativa ela é habilmente construída, revelando segredos e motivações dos personagens em doses cuidadosamente medidas, o que mantém o público sempre intrigado na história e sempre com interesse do que vai acontecer mais pra frente na história. Ela consegue fazer um roteiro que consegue fazer isso, né? Os personagens, na minha opinião, eles são outro destaque do filme. Você tem o Nick Dunn, que é interpretado pelo Ben Affleck, que é um personagem complexo, cujas motivações e evolução são exploradas ao longo do filme. E no filme ele começa como um marido aparentemente comum, mas à medida que a trama e que o filme avança, o seu personagem ele ganha camadas de profundidade bem interessantes. O Ben Affleck ele faz um trabalho sólido ao retratar a ambiguidade moral de Nick, tornando ele simultaneamente simpático e ao mesmo tempo que ele é suspeito. Você nunca sabe se ele realmente fez, se ele cometeu algum crime ou não, sabe? Então é um trabalho interessante do Ben Affleck, que não é um ator muito bom, mas ele faz um trabalho bem interessante aqui. No, it's, what to wear, what to drink. Out of bullshit. Never with you. A atuação dele nesse filme ela é cheia de nuances, ela captura a confusão e a frustração de um homem que se vê no centro de um furacão midiático. Ele faz muito bem esse personagem, e aqui no filme, eu não gosto muito da atuação do Ben Affleck, mas aqui eu acho que ele encaixa, faz sentido, e às vezes você sente até um asco dele, que é normal do Ben Affleck, mas aqui faz sentido. Outra personagem é a Amy Dunn, que é vivida pela Rosamund Pike. Na minha opinião, ela é a estrela do filme, sabe? A construção dessa cool girl e as reviravoltas que você tem da personagem, na minha opinião, elas são fascinantes e perturbadoras. A Rosamund Pike, ela entrega uma performance que, na minha visão, é inesquecível. Ela é cheia de nuances e tem uma complexidade bem interessante. Ela consegue capturar a dualidade da Amy, apresentando tanto uma vítima quanto uma manipuladora durante o filme, sabe? Ela tem essas duas nuances e ela faz bem essas duas nuances. Nick and Amy will be gone, but then we never really existed. Nick loved a girl like... A maneira como a Rosamund Pike muda de um lado ao outro do seu personagem é impressionante.
e mantém o público constantemente adivinhando quais são as suas verdadeiras intenções. A Amy aqui, a personagem da Amy é retratada como uma mulher incrivelmente inteligente e manipuladora, que utiliza sua astúcia para arquitetar sua vingança extremamente elaborada, sabe? Ela transmite uma complexidade de maneira magistral, fazendo com que o público sinta uma mistura de tanto de fascínio e quanto uma repulsa pelo personagem, porque ela consegue fazer isso funcionar bem. Você é fascinado por ela, porque ela parece ser uma pessoa absurdamente inteligente, mas tem uma repulsa porque ela é a pessoa que ela é, sabe? Então é bem interessante o que principalmente a Rosamund Pike faz aqui e torna o personagem absurdamente incrível. Os personagens de destaque também você tem a detetive Rhonda Bonney, que é interpretada pela Kim Dickens, que traz uma perspectiva racional e determinada para a investigação, e é bem interessante. A personagem é um âncora de sanidade em meio ao caos, proporcionando uma constante interessante, um contraste interessante das ações do Nick e da Amy, apresentando os dois personagens. Dickens traz uma autenticidade ao papel, mostrando a detetive como alguém que é cética, mas ao mesmo tempo ela é justa, ela quer a verdade, sabe? Você tem o personagem Dizzy Collins também, vivido pelo Neil Patrick Harris, que é um personagem menor no filme, mas ele é bem impactante. Ele tem uma obsessão pela Amy, adiciona uma camada adicional de tensão à trama, e é bem interessante. Neil Patrick Harris ele interpreta Dizzy com um misto de charme e inquietação, tornando o personagem dele tanto simpático quanto ao mesmo tempo assustador. Você também tem a personagem da Margot Diane, que é a irmã do Nick, né, que é a irmã do personagem do Ben Affleck, que é interpretada pela Carrie Coon, que adiciona um toque humano e emocional à história. A relação entre o Nick e a irmã Margot é um dos aspectos mais sinceros e genuínos do filme. Proporciona momentos de alívio no filme também, e um alívio emocional em meio a toda a tensão que o filme proporciona, sabe? A atriz, ela traz um calor e uma honestidade ao papel, tornando a Margot uma personagem pelo qual o público torce e se importa, que ali ela é só uma vítima, sabe? O que ela tem a ver ali, sabe? Na minha visão, os temas centrais de Garota Exemplar são riquíssimos. A dicotomia entre a aparência e a realidade é explorada de maneira muito inteligente, de maneira brilhante pelo David Fincher aqui, que mostra como as pessoas podem ser diferentes do que elas aparentam ser. O filme ele também mergulha profundamente nas facetas ocultas dos personagens, revelando segredos e mentiras que desafiam a percepção inicial do telespectador, sabe? Você tem uma visão, depois no meio do filme você já muda totalmente, sabe? A manipulação e o controle, na minha visão, elas são centrais na trama, especialmente nas estratégias da Amy, que revelam um profundo entendimento psicológico dos personagens que está sendo trabalhado ali. Então, tanto o roteirista quanto o diretor fazem isso muito bem. A Amy é uma personagem que constantemente desafia as expectativas, usando sua inteligência e seu charme para manipular aqueles ao seu redor de maneiras inesperadas e frequentemente bem perturbadoras. Então é mais um ponto para Rosamund Pike, que ela faz um trabalho aqui que é sensacional, cara, sensacional mesmo. I've killed for you. Who else can say that? You think you'd be happy with a nice Midwestern girl? No way, baby. I'm it. Além disso, o filme ele faz uma crítica incisiva à mídia, mostrando como ela influencia a percepção pública e pode distorcer a verdade. A cobertura sensacionalista do desaparecimento de Amy, a subsequente caça às bruxas contra o Nick, são um comentário muito poderoso sobre o papel da mídia na formação de narrativas públicas. A maneira como o filme ele retrata a mídia e ao mesmo tempo satírica e alarmante, destacando o poder e a irresponsabilidade frequente associados ao jornalismo sensacionalista. A mídia é tratada como um monstro insaciável, sempre em busca da próxima manchete sensacionalista, sem considerar as consequências para a vida das pessoas que estão envolvidas naquela história, sabe? Eu só quero as notícias e se eu destruir a vida de uma pessoa sem saber a verdade, não importa, sabe? Eu quero mais notícia e eu quero matérias sensacionalistas. Então é uma crítica muito forte pro filme desse aqui. Na minha visão, as atuações que mais merecem destaque aqui, a Rosamund Pike, na minha visão, ela entrega uma performance inesquecível como a Amy, em que ela proporciona tanto momentos de tensão quanto de uma camada inquietante. O Ben Affleck também se destaca, ele vai bem, ele adapta-se perfeitamente ao papel de um marido sob suspeita. Eu acho que esse é um personagem, é um papel que se encaixa perfeitamente no que o Ben Affleck é. E no elenco de suporte você tem a Kim Dickens, o Neil Patrick Harris e a Carrie Coon, que contribuem significativamente para a narrativa com atuações sólidas e envolventes. O ator faz uma autenticidade para o seu papel, tornando os personagens e suas interações críveis e bem impactantes, bem interessantes. Então o trabalho do elenco de apoio aqui, ele ajuda bastante pra narrativa e pra história, sabe? Os aspectos técnicos, a trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross
na minha visão, é um componente crucial. Ele cria uma atmosfera de tensão e mistério no filme. A música no filme ela é sutil, mas ela é eficaz, ela complementa as cenas sem nunca sobrepor a narrativa. A sonora ela adiciona uma camada adicional de emoção na minha visão no filme. Ela amplifica a tensão nas cenas-chave do filme, ela ajuda nas cenas de tensão principalmente. A edição e o ritmo do filme, na minha visão, eles são excepcionais. Mantém o suspense e o interesse do telespectador do início ao fim do filme. No início ao fim você quer saber o que está acontecendo, sabe? Você fica muito dentro da história. A montagem do filme ela é feita de maneira a revelar gradualmente os segredos da história, em que mantém um equilíbrio perfeitamente entre o avanço da trama, né, o avanço da história e o desenvolvimento dos personagens. A cinematografia também ela utiliza ângulos de câmera e enquadramentos que aumentam a imersão na história e contribuem para a narrativa visual que está sendo contada. Cada cena, na minha visão, ela é meticulosamente construída para maximizar o impacto visual e emocional do filme, algo que é muito característico da carreira do David Fincher enquanto diretor. Então ele aplica isso também e funciona muito bem. A recepção do filme, de forma geral, ela foi bem positiva, sabe? Tanto pela crítica quanto pelo público. Garota Exemplar recebeu várias indicações e prêmios e consolida o impacto cultural e o legado desse filme no gênero de thriller psicológico. A combinação de uma história cativante, uma direção hábil e atuações fortes faz deste filme um sucesso instantâneo e um clássico moderno. A gente pode considerar ele um clássico moderno. Os críticos eles elogiaram demais a fidelidade do filme ao livro original e também como a maneira como o David Fincher e a Flynn conseguiram traduzir a complexidade na narrativa pra tela dos filmes, pra tela de cinema, sabe? Como eles conseguiram fazer isso de uma forma tão boa e tão perfeita, sabe? Pra concluir, minha opinião, o Garota Exemplar ele é um filme fascinante e muito bem executado. Os pontos fortes incluem a direção do David Fincher, que é muito boa. O roteiro adaptado por Flynn e as atuações são poderosas, especialmente da Rosamund Pike, que na minha visão aqui é a estrela do filme. E é um thriller psicológico que vale a pena assistir, que eu acho que vale muito a pena assistir. Tem reviravoltas que mantêm a gente sempre bem envolvido na história. É uma obra que não só entretém, mas também provoca reflexões profundas sobre a natureza humana e as complexidades que são os relacionamentos humanos. O filme ele sempre nos força a questionar nossas principais percepções de verdade e mentira, e como podemos ser facilmente manipulados por aqueles em quem a gente confia, sabe? O filme ele faz muito bem isso e a direção do Fincher ela ajuda demais a isso. The primal questions of any marriage. What are you thinking? How are you feeling? E vocês? O que acham de Garota Exemplar? Qual foi a parte mais surpreendente do filme pra vocês? Deixa aqui nos comentários abaixo e vamos conversar um pouco sobre Garota Exemplar, que na minha visão é um clássico instantâneo. Não esqueçam de curtir o vídeo aqui também, se inscreve no canal também que vai ajudar demais, ativa as notificações para mais análise de filmes. Então, muito obrigado mesmo por assistir o vídeo, por conversar um pouco, deixe aqui nos comentários realmente se vocês gostam ou não do filme. E até o próximo vídeo e tchau!